Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Jornada dessa Ansiedade. Eu sou Pedro Osato e se você está aqui, você conhece bem o cenário. A casa está silenciosa, o mundo lá fora parou e o seu corpo está exausto, mas o seu cérebro parece ter tomado 3 doses de café expresso. Você deita, fecha os olhos, o silêncio aparece e em vez do sono, vem o turbilhão. Pensamentos sobre o passado, preocupações com o futuro e uma percepção aguçada de cada batimento do seu coração. Hoje, nós vamos falar sobre a ansiedade que surge à noite. Aquela ansiedade que parece quando tudo deveria desacelerar. Algumas pessoas demoram muito para pegar no sono. Outras acordam no meio da noite e não conseguem voltar a dormir. A insônia é um dos problemas que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E não se trata apenas de um despertar ocasional, mas de um ciclo recorrente que reduz a qualidade de vida. De acordo com o Cleveland Clinic, cerca de 1 a cada 3 adultos no mundo tem sintomas de insônia, e cerca de 10% dos adultos atendem aos critérios de diagnóstico de insônia crônica. E por que o corpo não desliga quando mais precisamos? Significa que o seu corpo não se sente seguro o suficiente para desligar. Vamos entender o conceito de hiperalerta. Vamos mergulhar na neurociência do porquê o seu sistema de sobrevivência confunde o seu travesseiro com um campo de batalha. Então, roda a vinheta que hoje vamos transformar esse quarto escuro em um lugar de paz. Dormir é uma necessidade fisiológica que impacta diretamente no organismo. Um artigo da Universidade de Medicina Johns Hopkins diz que o sono é responsável por 1/4 a 1/3 da vida humana e é um momento essencial para a saúde do cérebro e do restante do corpo. Então, vem a pergunta: por que isso só acontece comigo? Por que justo à noite? A resposta não está na sua mente, está no seu sistema nervoso. Todo mundo tem dificuldade para dormir de vez em quando. Isso depende do que comemos e bebemos antes de dormir, da nossa rotina antes de se deitar e do cansaço e do estresse. Mas se os problemas se repetem regularmente, eles afetam nossa saúde de forma muito significativa. O corpo humano precisa de descanso, e se não dormirmos o suficiente, não teremos energia mental nem física. Acreditou-se por muito tempo que 8 horas de sono seria o objetivo ideal, mas essa ideia do sono de 8 horas é um mito bastante destrutivo. Na verdade, estudos demonstraram que a quantidade ideal de sono varia entre cada indivíduo, em parte devido à genética e não a um número mágico. E por que a noite ativa a ansiedade? Durante o dia, há estímulos, tarefas, conversas, barulho, distração. À noite, isso tudo diminui. E quando o mundo silencia, o corpo fala. Não porque algo está errado, mas porque agora não há mais distração. A noite não cria ansiedade, ela revela. E o que é hiperalerta? Para entender a ansiedade noturna, precisamos falar sobre o sistema nervoso simpático. Imagine que dentro de você existe um vigia que nunca dorme. A função dele é te proteger de ameaças. Isso é a hiperalerta ou hipervigilância. É quando o corpo aprende a nunca relaxar totalmente. É um estado de alerta constante. Mesmo em segurança, o corpo age como se houvesse perigo. Você está deitado, mas o corpo está de prontidão. Você quer descansar, mas o sistema nervoso não confia. E como o corpo aprende a não desligar? O corpo aprende por repetição. Se você passou por estresse prolongado, pressão constante, medo recorrente, falta de descanso emocional, o corpo aprendeu uma lição. Não é seguro baixar a guarda. Então, quando a noite chega, o corpo não relaxa, ele vigia. O problema não é a insônia, é um instinto de sobrevivência. E por que os pensamentos pioram à noite? À noite, o controle racional diminui. A mente lógica cansa e a mente emocional assume. Memórias antigas aparecem, preocupações ganham volume, medos parecem maiores. Não porque são mais reais, mas porque o cérebro está cansado de se defender o dia todo. À noite, a mente não inventa, ela solta o que ficou reprimido,
Normalmente, ao escurecer, o seu corpo deveria baixar o cortisol e subir a melatonina. Mas, se você passou o dia estressado, o cortisol permanece alto. É como tentar frear um carro a 100 km por hora em um espaço de 1 metro. Isso não funciona. O corpo está quimicamente impedido de relaxar. Quero que você faça um exercício comigo agora. Feche os seus olhos e observe. Sinta seus ombros. Eles estão erguidos? Sinta sua mandíbula. Seus dentes estão cerrados? E sua testa está franzida? Esse é o seu corpo travado em modo de combate, sem você perceber. Vamos aprender a soltar essa trava já já. Você já ouviu falar do método de dormir dos militares? Foi criado pelo treinador de atletismo americano Lloyd Budwinter, que apresentou o método no seu livro Relaxe e Vença, publicado em 1981. Ele desenvolveu essa técnica durante a Segunda Guerra Mundial para permitir que os aviadores da Escola de Voo da Marinha Americana dormissem bem e atingissem melhores resultados, mesmo sob condições de alta tensão. Estas são as orientações do livro. Relaxe a fronte, o couro cabeludo, a mandíbula e o rosto, uma de cada vez, entre respirações lentas e profundas. Deixe seus ombros caírem, inspire profundamente e expire. Deixe que seu peito se retraia. Abaixe um dos seus braços na cadeira ou cama até atingir o bíceps e o antebraço, descendo até a mão. Repita o mesmo processo no outro braço. Relaxe suas pernas, começando com uma das coxas, depois a panturrilha, o tornozelo e o pé. Repita isso com a outra perna. Agora, esvazie sua mente e pense em uma imagem relaxante. Ele sugere um dia agradável de primavera no lago de águas serenas, contemplando o céu. Se for preciso, repita a frase, não pense, não pense, e elimina outros pensamentos por pelo menos 10 segundos. Winter defendia que a prática desse método por 6 semanas ensinaria os aviadores como se colocar para dormir em 2 minutos, a qualquer hora do dia ou da noite, sob qualquer condições. E o que podemos aprender com os soldados sobre o sono? Na verdade, segundo o especialista em medicina e ciência do sono, Alex Hallcliffe, do exército britânico, o método não está totalmente errado. Ele destaca que as técnicas de respiração e relaxamento progressivo dos músculos são ensinadas aos soldados ainda nos dias de hoje. Porém, os militares são muito bons em estabelecer disciplina e uma rotina e minimizar as distrações. Mas para civis como nós, esperar esses resultados rápidos poderá prejudicar as tentativas de dormir. Mas ajustes simples, como máscaras para os olhos, plugs no ouvido e portas de fechamento suave, podem ajudar. Criar uma rotina de sono pode sinalizar ao cérebro que está na hora de tranquilizar, o que reduz o tempo para dormir. Por que os pensamentos parecem maiores à noite? No silêncio do quarto, não temos distrações. O barulho externo some e o barulho interno ganha volume. Isso se chama ruminação. À noite, o cérebro tenta resolver o dia seguinte. Ele projeta possibilidades para tentar se prevenir. O problema é que você não consegue resolver problemas reais em uma cama imaginária. Isso gera um ciclo vicioso. Você fica ansioso porque tem medo de não dormir e por estar ansioso, não dorme. E se não dormir? E se a noite for horrível? E se isso nunca acabar? Além disso, uma pessoa vai para a cama pensando que não conseguirá dormir, esse medo ativa ainda mais o corpo e ficará mais cansada. Isso, paradoxalmente, atrasará o sono devido ao que é conhecido como ansiedade antecipatória. Alguns erros comuns à noite são: primeiro erro, lutar contra a ansiedade dizendo: eu preciso relaxar agora. Isso tem que parar. Vira uma batalha contra a sua própria mente. Segundo erro, vigiar o próprio corpo. Meu coração está estranho. Há algo de errado com a minha respiração. Isso aumenta a sensação de alerta. Terceiro erro, tentar forçar ao sono. Mude o objetivo. Não tente dormir, tente descansar. Mesmo acordado, o corpo pode relaxar.
Lembre-se que descanso vem antes do sono. Sono não responde à força, ele responde à segurança. Muitas vezes, nós alimentamos o monstro da hiperalerta sem perceber. Vamos falar sobre a luz azul e a dopamina barata. Quando você roda o feed do Instagram às 11 da noite, você está enviando duas mensagens para o seu cérebro. Primeiro, pela luz. Ainda é dia, não produza melatonina. Segundo, pelo conteúdo. Compare-se, cobre-se e fique alerta. Para driblar a mente, seu quarto deve apenas ter duas funções principais, sono e intimidade. Se você trabalha na cama, seu cérebro associa o lençol ao estresse do escritório. Se você assiste TV no quarto, está mandando informações para o cérebro que lá é lugar de entretenimento. Precisamos resgatar o simbolismo do quarto ao descanso. Agora vamos praticar o adiamento. Quando estiver preocupado, tente dizer para o seu cérebro: eu ouço você, mas essa reunião será realizada somente amanhã às 9 da manhã. Agora o escritório está fechado. Quando eu acordar descansado e com a mente mais calma, conseguirei pensar em outras soluções. Associe com a técnica de respiração quadrada, a respiração para desacelerar. Vamos praticar juntos. Inspire em 4 segundos. Segure por 4 segundos. E expire por 4 segundos. Mantenha o vazio por mais 4 segundos. Isso força o nervo vago a enviar um sinal de que está tudo bem para o seu cérebro. Colocando em prática os ensinamentos do Bud Winter, de olhos fechados, relaxe alongando primeiro os ombros, depois braços e mãos, depois alongue o quadril, as pernas e os pés, e por fim, sinta relaxar a musculatura da face, principalmente entre as sobrancelhas. Imagine como se estivesse dentro de um barco, num lago tranquilo e raso, deitado, olhando ao céu e vendo as nuvens passarem. Isso vai te ajudar a acalmar a mente e pegar no sono. E o que fazer quando você já está 1 hora deitado, olhando para o teto? 1. A regra dos 20 minutos. Se não dormiu em 20 minutos, saia da cama. Vá para outro cômodo, com luz baixa, e faça algo manual e chato. Só volte a dormir quando o sono vier. Não condicione seu cérebro a ficar acordado na cama. 2. Descarregamento de cérebro. Tenha um papel e caneta ao lado da sua cama. Escreva tudo o que aparecer na sua mente. Tire da cabeça e coloque no papel. Isso libera sua mente de pensamentos repetitivos de que não pode esquecer. O papel segura a preocupação por você. 3. Temperatura e conforto. O corpo precisa esfriar para dormir. Um banho morno ou os pés aquecidos ajudam na vasodilatação necessária para o sono profundo. Outras dicas úteis são chás calmantes, como erva cidreira e capim-limão. Limite o consumo de cafeína no máximo até as 2 horas da tarde. Encontre um exercício que funcione para você. Faça uma caminhada à noite, pratique yoga. Você também pode tentar a meditação ou o relaxamento respiratório. Vá para a cama e levante sempre no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana. Isso estabiliza seu ritmo circadiano e seu corpo se acostuma com os sinais de que é hora de dormir. Evite telas. Reduza o estímulo, como celulares e TVs, ao menos 1 hora antes de dormir. Não se exponha à luz forte. Em vez disso, tente rituais relaxantes, como tomar banho ou ler. Nada de trabalho que demande mais atenção à noite. Reduza a quantidade de informações. Opte pelo uso de lâmpadas laranjas ou amarelas no seu quarto. A luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Evite tirar sonecas durante o dia. Elas podem consumir sua reserva de sonolência, dificultando o sono à noite. Se passou boa parte da sua vida tendo problemas com sono, não será o hábito de alguns dias que vai corrigir o seu problema. Persista com essa rotina por pelo menos 45 dias.
Se ainda assim não tiver um descanso reparador, consulte seu médico para pesquisar sobre a apneia ou a existência de outros distúrbios do sono. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica. O seu hiperalerta é apenas um vigia confuso que erra e que quer te proteger, mas ele precisa aprender a tirar folga. A partir de hoje, você tem as chaves para tranquilizar a sua mente. Pratique. Tenha paciência com o seu processo e lembre-se, a noite foi feita para descanso, não para o sofrimento. Por isso, sente-se, aproveite a noite, tenha um pouco de tempo para você e quando perceber que a sua cabeça está se inclinando para frente e seus olhos estão fechando e você não consegue concentrar na leitura, é hora de ir para a cama. O corpo não aprende segurança em uma noite, aprende por repetição. Com noites previsíveis, ritmo constante, menos luta e mais permissão. Quando o corpo aprende segurança, a noite deixa de ser uma ameaça. Obrigado por estar aqui. Eu espero que essas dicas possam ter te ajudado. Durma bem e tenha uma noite de paz. E se essa aula fez sentido, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima aula.